Bom dia, vamos começar mais uma live hoje com meu amigo Robson Cunha. Vamos falar sobre ânima e ânimos, lado masculino, lado feminino. Que negócio é esse? Vamos compreender isso e como que a gente pode usar isso para melhorar a nossa vida. Vamos lá? Bem-vindos e bom dia. Vamos lá dividir essa telinha com meu amigo Robson Cunha aqui. Vou chamar ele. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom, Daniel? Espera aí que eu vou te ouvir aí. Tá me ouvindo bem? Tudo beleza? Ótimo, que maravilha. O dia vai começar bem hoje, hein? 12, Sexta-feira. 12 graus aí? Eu nem olhei hoje, não. Hoje eu dormi até tarde ontem. Evidão. Mas nada vai impedir de eu acordar nesse horário aqui. Verdade. Bom dia, Compromisso Valdelice. feito é compromisso realizado. Legal. Valdelice fez o Instagram só para seguir essas lives, né? Não Foi? foi, Val? É. Tomara que esteja valendo a pena, né? Celeste entrou também. Bom dia, Celeste. Eita, o pessoal tá entrando. Robson, meu amigo, essa live, como todas as outras, está ficando gravada. E hoje eu mandei uma mensagem para o pessoal para reconhecer se vale a pena, né, a gente estar fazendo essas lives aqui. Por que eu estou falando isso, né? Eu quero que as pessoas reconheçam se vale a pena a gente estar fazendo essas lives aqui, uma vez que as pessoas estão sendo ajudadas, tá? Se tiver uma pessoa aqui, já está valendo a pena. Porém, se está valendo a pena para uma pessoa, será que vale a pena mais pessoas saberem disso? Porque eu tenho percebido que o algoritmo do Instagram, ele tem reduzido a distribuição orgânica, né? Porque eles querem que a gente pague, eles querem que a gente pague para te distribuir a publicidade, eles querem que a gente pague para mais pessoas saberem. Ele não mostra para todos os nossos seguidores que está tendo live, entendeu? Então ele quer que a gente pague. Então, eu convido as pessoas que estão entrando para fazer um trabalho de formiguinha mesmo, orgânico, se achar que deve, ou curtir, ou comentar, porque quanto mais você curte, comenta e compartilha, e salva o vídeo, mais o Instagram distribui esse vídeo organicamente, tá? Então é importante a interação de vocês nesse sentido e com esse objetivo, tá? Obrigado. Vamos lá? Vamos, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né, Rita? Perfeito. Amilcar, boa tarde. Ele está na África. Boa tarde, Amilcar. Legal aí. Bacana saber que estamos chegando longe, né? E essa É... questão do valer a pena, talvez para a metodologia do algoritmo, lógico, talvez não. Ela pega somente números, né? A frieza dos números. Não tem como esses algoritmos pegarem o propósito, a qualidade, né? O conteúdo. Mas é lógico, a gente tem que seguir a regra do jogo, né? Eu não sei, mas mesmo que o algoritmo zere, eu acho que eu volto, Tô aqui, tô aqui. né? Mas vamos lá, se Mas puder me eu ajudar fico para tão, esse algoritmo subir, eu não entendo muito disso, mas é por aí. eu fico tão impressionado com os feedbacks que a galera tem dado, tanto em inbox, né, quanto em alguns comentários, tanto em inbox quanto na mensagem particular, né? Que eu vejo, caramba, tem gente sendo ajudada com isso, né? Então, é por isso que eu penso assim, pô, se uma pessoa foi ajudada, por que não todas as pessoas da Bahia, todas as pessoas do Brasil, sabe? Fico pensando assim, Robson, eu sempre acredito que na escola a gente não aprende tudo que deveria aprender e aprende coisas que não deveria aprender naquele momento, de acordo com a maturidade mental, digamos assim. Então eu acredito que certos tipos de conceito poderia já ser ensinado na escola. Tem uma disciplina de psicologia na escola, tem filosofia, mas não tem psicologia. Por que não tem psicologia, né? Eu me pergunto. Poderia ter pelo menos o básico de alguma coisa, de inteligência emocional, como lidar com as pessoas, relacionamento, comunicação não violenta, tipo, coisas assim que são simples de serem entendidas cognitivamente,
E se eu aprendesse desde cedo, seria muito mais fácil ter essa ferramenta no meu dia a dia. Então, eu acredito que compartilhar informação útil é válido, né? Então, pessoal, hoje vamos falar sobre ânima e ânimos. Muita gente achou curioso a nosso flyer de divulgação com nossa foto modificada, né? A minha foto com o meu lado feminino e a foto do Robson também com o lado feminino dele, né? Então, o que é que você achou dessa foto, meu amigo Robson? Olha só, tudo, tudo, absolutamente tudo que toca o ser humano é psicologia, né? Absolutamente tudo. Então, até mesmo a observação, o comportamento das pessoas, né? A gente vê assim nas imagens anteriores, ditas normais, que obedecem os rigores da cultura, da sociedade, das religiões, né? O masculino e o feminino, né? Então, assim, o número de curtidas foi grande e tem algumas pessoas que não curtiram, sabe? Parece que também tem tem um grupo que não entendeu, não compreendeu. Então, assim, mas a gente leva com leveza tudo isso, mas tudo isso é uma linguagem, né? E a gente sabe disso, né? E é justamente por não ter conhecimento do conteúdo que vai desfilar por aqui que esse é o nosso comportamento, que causa estranheza, que a gente julga, que a gente prejulga e a gente traz aquela imagem que está diante da gente, fora do normal, para uma análise sobre os conceitos prévios e a nossa lógica que nós temos, né? Mas, invariavelmente, não só eu e o Bruno, né? Temos o masculino e o feminino, como todos nós que estamos aqui. É da natureza humana. Mas esse masculino e feminino, que para a psicologia profunda, o ânimos e a ânima, nós vamos trazer aqui representando a polaridade, né? Porque, veja, ontem o Bruninho falou da sístole e da diástole, né? O movimento de expansão e contração. A vida só vive por conta dessa força da natureza, né? Então, assim, observe que são opostos, né? Contração e expansão. Nós temos o dia e a noite, de uma forma bem simples, claro e escuro, né? Opostos. A escuridão é a ausência de luz, né? Então, onde há luz, não há escuridão. Então, são opostos, né? Nós temos a saúde e a doença, a riqueza e a pobreza, mas também outro conteúdo da natureza humana, que é o bem e o mal. E nós temos isso. Nós não somos santos. Nós também não somos de todo mal. Até mesmo aqueles que aparentemente para a sociedade são de todo mal, têm conteúdos bons, têm conteúdos positivos. Mas, Robson, polaridade, opostos. Para que eu acordei agora de manhã tão cedo? Ou agora de tarde na África, né? Para estar ouvindo essas polaridades. Porque assim, ó, é uma ajuda para o autoconhecimento. E é na medida em que a gente vai se aproximando dessa nossa realidade, dos nossos polos, que a gente vai lidando melhor com a gente mesmo, né? Não adianta dizer quando praticamos uma maldade, porque praticamos, ou porque deixamos de praticar uma bondade, que a culpa é do outro. Não, esse conteúdo é nosso, tem uma razão aqui, né? Tem uma essência minha, que é a sombra da bondade, a maldade, que está falando por alguma razão. E eu preciso mergulhar dentro de mim para saber qual é essa necessidade, qual é essa falta, qual é a razão para esse ímpeto, para esse comportamento, né? Para essa ira, para essa raiva. Por que eu culpo o outro? Por que o outro me incomoda? Por que a escolha do outro me afeta? Né? Então, essas questões
elas estão nas nossas polaridades, né? E esses conteúdos precisam vir à luz da consciência, né? E é exatamente esse vir à luz da consciência que promove a nossa transformação e a nossa evolução. É isso, Bruninho? Perfeito. O que você está fazendo, na verdade, é uma contextualização e uma justificativa do porquê desse tema aqui que a gente está trazendo, né? Nós estamos trazendo esse tema e é importante que ele seja diferenciado de homem e mulher. É diferente. Anima e Amos não é homem e mulher, é diferente disso. Anima e homem não é ser heterossexual, ser homossexual, ser uma mulher gay, ser um homem gay. Não é nada disso. É também isso, mas é além disso, né? Vou voltar lá para os símbolos. Por exemplo, o homem e a mulher. Imagine o homem primata, o homem bem vivendo na idade da pedra, por exemplo. Como é que ele diferencia o homem de uma mulher, né? Ele vê que o homem tem o pênis e a mulher não tem o pênis, a mulher tem a vagina, né? A mulher tem os seios, o homem não. O homem tem mais testosterona, ele tem mais força do que a mulher. Então, historicamente, veio se desenvolvendo uma diferenciação genética muito grande em que o homem cumpria certos papéis dos grupos e a mulher outros papéis nos grupos. E a partir destas conceituações mais primitivas que se começou a diferenciar o homem da mulher. Né? Então, outras coisas começam a ser equiparadas a isso. Por exemplo, uma espada. Uma espada tem uma associação mais com o masculino, uma vez que parece com um símbolo fálico, né, com o símbolo do pênis do homem. Já um balde, ou um copo, ou uma panela, tem a ver mais com o feminino, porque parece mais com o útero, que conserva, que segura um bebê, que cuida, que transforma a vida, que cria a vida ali dentro dela. Então, algumas coisas começam a chegar para o homem e o homem começa a comparar com a informação que ele tem, porque o processo de aprendizado tem a ver com a comparação. Então, se eu estou vendo um copo, esse copo é feminino. Entende? Não quer dizer que o copo é uma mulher. Não quer dizer que o copo é mulher. É só um símbolo para dizer que o copo é feminino. E a garrafa, então, vai cumprir o papel masculino, digamos assim, porque a garrafa ela vai depositar o líquido e a mulher, no caso, o feminino, vai reter, vai segurar o líquido. Então, não quer dizer que a garrafa é de homem e o copo é de mulher. Não. Então, separem essas coisas. Anima e Amos não quer dizer que é só de homem ou só de mulher. Mas que tem uma função comparada com o masculino, né? Veja se faz sentido essa questão simbólica para vocês compreenderem de uma maneira mais simples que a ação, o ativo, a prospecção, a protuberância, a busca, o para fora tem a ver com o masculino, né? E a recepção, o cuidar, o tratar, criar, o fazer crescer, o dar segurança interna na proteção tem a ver com o feminino. Percebe que masculino e feminino nada mais são do que nomes que são dados às coisas normais da nossa vida. Porque se a gente for ver, não tem diferenciação. É tudo forma de conceituar para se comunicar. O que você achou disso? Dessa forma de ver, meu amigo Robson? Exatamente. Então, assim, olha, nós poderíamos aqui trazer conceitos, né? A proposta não é aula, não é isso. A proposta é ajudar a cada um de nós, inclusive nós mesmos, né? Porque o processo de autoconhecimento é contínuo, a nos conhecermos, a compreendermos o que nos acontece, o que acontece conosco, a compreendermos os nossos sentimentos, as nossas afetações, os nossos desconfortos, os nossos sofrimentos. Mas, Robson, os meus desconfortos, os meus sofrimentos não estão associados a masculino, feminino, né? Eu estou bem resolvido. O que vamos trazer, o que estamos já trazendo aqui, é numa outra ordem. A, a, a psicologia analítica, ela trabalha, a gente pode falar de uma psicologia simbólica, ela trabalha através de símbolos, né? Ela é diferenciada, ela se diferencia da psicanálise freudiana em alguns aspectos. Mas vamos ficar aqui na estrutura da psique, né? Nós temos um ego, que é aquele porteiro do certo ou errado, cara crachá, pode, não pode, deve, não deve,
deixo, não deixo, né? Então, aquele ego, ele existe também na psicologia analítica. Mas nós temos o inconsciente, que para a psicanálise é só inconsciente. Mas para a psicologia analítica, ela tem um inconsciente pessoal e um inconsciente coletivo. As questões associadas ao indivíduo, ao sujeito, estão no que chamamos de inconsciente pessoal. Mas tem conteúdo da cultura, tem conteúdo do universo, tem conteúdo quântico, né? No inconsciente coletivo, aquilo que... É por isso que nós evoluímos individualmente, a coletividade também evolui, ela se transforma. Quando nós, individualmente, nos transformamos, a sociedade e o mundo se transformam a partir da transformação de cada um de nós, né? Então, está aí o conteúdo do inconsciente coletivo. Mas tem um self estruturante que perpassa todas essas instâncias e que não existe para a psicanálise, né? Para a psicanálise tem uma verticalidade, um conflito entre essas instâncias, um recalque, um conceito de trauma, mas para a psicologia analítica tem um self, a essência divina, né? A libido para a psicologia analítica é uma energia divina que estrutura e que perpassa essas instâncias da psique, consciente, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, né? E é exatamente a ação dessa estruturante, desse componente estruturante que é o self, que faz com que as questões sombrias do inconsciente tendam, né, a vir à luz da consciência. Esse é o processo de transformação, né? Robson, onde é que estão os opostos aí? Ânimos e ânima são arquétipos, né? Esses arquétipos são representativos das características do feminino e do masculino no sujeito. Nós temos características femininas e masculinas. Muitas delas são prevalentes em um sujeito. Se a gente pegar, fica aqui uma dica também do filme Duas Vidas, né? É a história de um personagem, que é o Hans, que ele simplesmente é enrijecido, é sério, ele tem o poder, ele manda e desmanda. Ele deixa e não deixa. Ele compra todas as suas vontades. Mas vem uma criança interior e que dialoga com ele, ele tem uma funcionária que é um doce, um doce, um doce, né? Então, veja, tem uma característica masculina acentuada e um desenvolvimento feminino nele mesmo reprimido, contido, né? E é exatamente essa interação com essa moça que o feminino em Hus vai se desenvolvendo e ele passa a contemplar a lua. Então, veja que antes ele rejeita. Nossa, a lua? A lua é coisa, né? Coisa boba. Está aqui olhando a lua. Mas não é que ele se apaixonou por ela. É que o feminino, ou seja, a sensibilidade, a amorosidade, a leveza, a sutileza, né? Então, que são características do feminino, não é do sexo biológico, né? Feminino, mas que estão presentes e precisam estar presentes. Por quê? Porque o equilíbrio é resultante da integração. Eu preciso em mim integrar, me trabalhar através do autoconhecimento para integrar os meus polos, né? Então, é essa integração do masculino e do feminino, é essa integração do bom e do mal, né? Que a gente vai trabalhando e é na socialização e é na convivência com as situações que a vida nos coloca, com o ambiente, com o campo de provas, com o campo de experiência, como nós chamamos que é a vida, que a gente vai, se olharmos para nós mesmos, deslocarmos o olhar, né, do outro para nós, a gente vai percebendo esses conteúdos e vai nos trabalhando, né? É isso, Bruno. Vamos fazer daqui a pouco uma forma prática de fazer isso, né? Como Legal. que se trabalhar isso, né? Daqui a pouco eu vou passar a forma simples de você fazer isso. E antes eu queria falar sobre justamente isso que o Robson está falando, né?
dessas polaridades. O que é isso, né? Se eu tenho uma luz de um outro lado, eu vou ter uma sombra, né? Se você olhar para uma árvore, você olha a altura da copa da árvore, pode olhar que provavelmente tem a mesma altura para baixo de raiz. Né? Uma coisa é vista, outra coisa não é vista. Uma coisa está consciente, outra coisa está inconsciente. Então, se por algum lado você desenvolve, identificado ao seu ego como uma dureza de comportamento, uma forma, como o Robson deu o exemplo aí, um cara que não tem sensibilidade nenhuma em parar para admirar uma lua, um cara que apenas diz o que é certo e o que é errado, que corrige tudo, um cara que foi classificado como masculino por conta desses comportamentos. O lado oposto a isso, que é o feminino, está na raiz. Então, em algum momento da vida, essa raiz ela tem uma tendência de sair. Se você não olha para ela, para a raiz, não reconhece ela, que ela existe, não necessariamente você precisa ser ela, você não precisa se identificar com a sua sombra. Basta você saber que ela existe, aceitar que ela existe, perceber que faz parte de toda a complexidade do seu ser. Mas se você oculta, é como se fosse uma mola. Você pega uma mola, tá vendo a molinha aqui? Você tem a mola aqui, ó. Você vem e coloca uma coisa que você nega, você bota a mola. Outra coisa que você nega, você vai colocando essa mola, você vai sentar nessa mola na sua vida inteira, ela vai ficar toda hora querendo, ó. Aí você vai guardar ela de novo, em algum momento ela vai subir e tomar conta da sua vida. Porque é o que acontece com os arquétipos, né? Eles podem trazer através de uma forma de... É como se fosse um domínio do seu corpo mesmo. É como se tivesse ficado doido de uma hora para outra, né? Virou a cabeça. Acontece, tem alguns casos assim. E o exemplo que eu vou dar não é por causa do tema, mas o exemplo é de uma pessoa, por exemplo, que é homofóbica. Ou muitas vezes é muito enrijecido, ou só por imaginar que existe a possibilidade de delicadeza, de abraço e de ser do sexo oposto, por exemplo. Essa pessoa acha isso horrível e fica colocando na sombra, amassando a mola, ocultando cada vez mais. Vai chegar uma hora que a mola vai sair de vez, porque se ele não aceitar, é capaz dessa mola tomar conta dele e chegar a certa idade, ele sair do armário de vez, entendeu? A palavra é essa, né, meu amigo Robson? Foi um pouco exagerado, mas eu acho que antes de passar a bola, já passando com mais conteúdo, eu mostrei esse símbolo aqui, ó. Alguém conhece esse símbolo aqui? Pronto, só para passar a bola. Vamos falar. Pois é, então, você pode mostrar aí de novo esse símbolo, Bruno? Posso. Então, o que que a gente está vendo aí, né? A gente está vendo aí o positivo, o negativo, a gente está vendo aí o yin e o yang, né? A gente está vendo aí que, na verdade, essa dinâmica, né? Nós estamos vendo aí um todo e uma parte, um todo no outro e uma parte do outro naquele todo, né? Então, veja bem, obrigado, Bruninho. Então, é perfeito isso, nós somos assim, né? Observe que não é somente o positivo e o negativo. Então, a gente vê por esse símbolo do Yin e Yang que o negativo também pertence, é componente do positivo. Do mesmo jeito que o positivo é componente do negativo, né? Então, é exatamente essas polaridades que existem em nós que a gente, através das nossas reações, através dos nossos comportamentos, através da resposta do modelo de resposta que nós adotamos para as circunstâncias, para as questões da vida, para os nossos relacionamentos, é que temos ali, ou não, somente para aqueles que se predispõem a silenciar, a interromper e analisar aquela situação, aquela experiência, aquele comportamento, quando a gente age assim, e somente se agirmos assim, e é preciso coragem e seriedade, né? Porque nessa análise a gente pode encontrar o que é meu ali, e que eu negava até ontem, né? E só tem transformação quando eu encontro nos meus atos, nas minhas reações, nos meus afetos, o que é meu, né?
Porque a gente está sempre apontando um dedo para o outro, né? Tem sempre um outro responsável e culpado pelas nossas reações, pelos nossos desconfortos, pelo nosso sofrimento, né? Pelas nossas inquietações, pelas nossas faltas, né? Por aquilo que nós não temos ou por aquilo que sentimos. E, na verdade, o amadurecimento requer que a gente desloque esse olhar do outro para nós mesmos, né? É isso, Bruno? Perfeito. E olhando para essa questão de que o outro e nós mesmos estamos, de certa maneira, conectados, uma vez que não conseguimos reconhecer fora se não existe dentro, não tem como você. Isso é a coisa mais mágica da vida. A coisa mais mágica do aprendizado na vida. É saber que se eu aprendo o significado de algo, é porque isso foi formado dentro da minha cabeça, dentro do meu corpo. Não foi formado lá fora. Eu reconheço lá fora, comparando com o meu próprio conhecimento. Então não tem como eu injetar algo dentro de mim. Só tem como eu acordar algo dentro de mim. Olha que coisa incrível. Não tem como eu injetar uma informação. Na verdade, ela só vira conhecimento de dentro para fora. Ela só cria. Entende? Faz sentido isso, gente? É meio louco, mas é assim. Né? Não tem como você chegar para mim e falar um japonês de vez se eu não já tiver o japonês dentro de mim. Entende? Se eu não tiver um pouco para poder comparar e criar algo novo, criar esse conhecimento. Então, se eu reconheço fora, é porque eu posso criar isso dentro de mim. Vou repetir. Se eu reconheço fora, é porque eu posso criar isso dentro de mim. Ou seja, está dentro de mim em algum lugar, talvez eu não esteja vendo. Entende? Então, se eu reconheço fora algo que me incomoda, eu posso criar aquele comportamento dentro de mim. Ou seja, existe aquele comportamento dentro de mim. Talvez esteja dentro da minha molinha de tensão lá, porque é uma tensão, toda vez que eu toco nesse assunto, é uma tensão que eu sinto, entende? Então, quando a gente está guardando e não olhando para dentro, apenas olhando para fora, é metade do caminho, digamos assim. Porque olhar para fora é importante, porque a partir desse momento você enxerga fora as suas projeções. É como se você fosse um grande projetor jogando uma tela de cinema na sua vida. Olha que metáfora linda. Você joga uma tela de cinema ao seu redor. Tudo que você está vendo está sendo projetado a partir de você. Olha que coisa linda. Ah, Bruno, como assim? É assim, quer ver? Digamos que você inventou de comprar um carro vermelho. Vai aparecer um bocado de carro vermelho na sua frente, não é? Não é que o carro vermelho vai ser criado porque você pensou, mas que quando você inclui o carro vermelho no seu pensamento, você projeta e você vê melhor, você consegue ter mais facilidade para encontrar o carro vermelho. Existem muitas informações na vida. A gente enxerga aquelas que estão nos nossos pensamentos. Vou repetir. Existem muitas informações na nossa vida. Nós enxergamos aquilo que está de acordo com a seleção que nós fizemos dentro de nós mesmos. Ou seja, se tem um comportamento, a pessoa tem 10 tipos de comportamento diferentes. Um deles me incomoda. Não é que a pessoa é aquilo e não é que ela é culpada por ter aquilo, mas é importante que você reconheça que no outro, aquele comportamento que te chama mais atenção é porque você, de alguma maneira, está começando a reconhecer isso dentro de você. Basta agora começar a aceitar isso, começar a abraçar isso, incluir isso, porque olhar para isso como seu é integrar. Integrar não significa, já que esse comportamento é meu, eu vou só ser esse comportamento na minha vida. Não, não é isso. É você saber que você é possibilidades. Você é probabilidade de ser aquilo também. E isso é integrar, é ter essa consciência. O que você acha dessa forma de ver, Robson? Exatamente esses pontos que nos ligam à prática, né? Vamos ver se nos chega aqui um exemplo bem claro dessas polaridades em nós. E a gente pode trazer isso agora para o relacionamento dentro desse contexto, onde nós estamos mais próximos, né?
ou numa frequência maior de estarmos próximos. Nós, em algumas situações, estamos convivendo aí com idosos. Os idosos que tinham uma vida própria, que ficavam na rua, mas agora eles estão recolhidos junto conosco. Então, nós passamos a contactar, ver e enxergar um outro que nós não conhecíamos, com o qual nós não convivíamos, porque era esse outro que funcionava na rua quando estavam distantes. Mas agora, próximos, a gente vai perceber. E isso agora passa a me incomodar, me afetar. É um outro novo que eu não conhecia e o sistema, né, estava funcionando sem ele, né? Então, sem aquele desconhecido do outro que era levado para a rua, que tinha a sua vida, a sua dinâmica. Mas agora ele convive comigo. E é por isso que agora esse relacionamento está mostrando não só o outro que a gente não via, mas esse relacionamento mais próximo, mais cotidiano, mais frequente, está revelando um eu que eu também não conhecia, né? Então, é exatamente esse olhar, é exatamente. Agora, isso só é uma oportunidade evolutiva se eu não ficar torcendo para acabar a pandemia para que o outro vá para a rua, né? Se eu abraçar essa questão e ver como oportunidade, enquanto não acaba a pandemia, essa quarentena, eu estou tendo a oportunidade de entrar em contato com o eu que eu não conhecia e fazer essa integração proposta pela psicologia, como o Bruno traz. E, assim, se a gente puder ver um exemplo de quando a ânima que não está amadurecida e quando o ânimo está digamos assim, com um excesso comportamental, né? Quando é que a gente percebe que no outro há esse desequilíbrio, né? Quando aquele comportamento prevalentemente masculino é acentuado. Os relacionamentos tóxicos trazem isso. Os relacionamentos tóxicos se explicam quando a ânima não está desenvolvida, né? E não é que o ânimos, o masculino naquele sujeito está desenvolvido, não. Essa relação do masculino e do feminino está descompensada, não está em equilíbrio e o comportamento passa a ser tóxico. O que é um comportamento tóxico? É uma incompreensão do outro enquanto sujeito, enquanto indivíduo, né? Enquanto aquele que tem uma identidade. O que é um comportamento tóxico? É o desrespeito à singularidade do outro, mas não é um desrespeito intencional. É um desrespeito resultante de um desequilíbrio interno entre a essência masculina e a essência feminina, né? Então, assim, quando essa integração vai acontecendo, a leitura leiga que fazemos é que o outro está mais compreensivo, é que o outro está mais amoroso, é que o outro está respeitando mais, né? É que o outro está acolhendo, né? Então, assim, eu não sei se esse exemplo ajudou, mas é exatamente nessa prática da vida que a gente vê o desequilíbrio do masculino e do feminino no sujeito. Da mesma forma, o sujeito do sexo biológico feminino pode ter um ânimos em desequilíbrio, acentuado ou reprimido, né? São aquelas mulheres em que se submetem, em que cedem à sua vontade, em que silenciam, né? E que não fazem imperar os seus desejos, em que não buscam os seus espaços. Percebe? Então, tem o feminino em desequilíbrio com o masculino. Por quê? Porque é do masculino construir, administrar. Então, Robson, você está trazendo aí uma proposta de inversão de poderes, uma tomada de poderes, uma revolução familiar. Não, né?
mas nada menos do que uma compreensão do si mesmo, dos seus componentes, do seu construto, como funcionamos, para que o sujeito se integre, né, no seu masculino e feminino, se relacione melhor com o outro e, consequentemente, o sistema no qual estão esses sujeitos, ele vai se auto-organizar, né, deixando o conjunto com uma sensação de bem-estar. Não sei se expliquei, eu não sei se compliquei, não sei se facilitei, mas qualquer dúvida é só escrever. Eu achei claro para mim. Escreve aí, gente, o que vocês acharam. Quero trazer também, Robson, uma coisa aqui, né, para evitar algumas pessoas que podem ainda estar confundindo. Ânima e ânimos. Eu falei que ânima está relacionada com traços considerados femininos e ânimos, traços considerados masculinos, que não tem nada a ver com o sexo biológico. Estou repetindo isso aqui. Não tem nada a ver com o sexo biológico. Por exemplo, eu sou do sexo biológico masculino. E o meu ego, que é o meu eu, a minha identidade, ela está identificada e orientada, em sua maior parte, digamos assim, pelo masculino. Então, eu me considero um homem masculino. Porém, eu tenho um lado feminino, que é o meu lado inconsciente, que muitas das vezes ele precisa ser aceito e integrado e vindo ao consciente para também fazer parte da minha vida, para que eu tenha uma vida mais em equilíbrio. Porém, se eu fosse um homem identificado com o feminino, eu poderia ter atração, por exemplo, pelo sexo oposto. Eu poderia ter um relacionamento homoafetivo, ou não, ou bissexual, não sei, mas eu poderia ter mais tendência a projetar no outro o meu inconsciente, que nesse caso seria o masculino. Então, se eu sou, independentemente do meu sexo biológico, orientado pelo masculino, se eu sou uma mulher orientada pelo masculino, ou se eu sou um homem orientado pelo masculino, o meu inconsciente vai ser o feminino e vai ser projetado fora. Eu vou ver isso e me atrair por isso. Se eu sou homem ou mulher orientado pelo feminino, então minha vida tem um perfil, meu ego tem um perfil feminino, meu inconsciente vai projetar o masculino no outro. Eu vou me atrair pelo masculino. Porém, esse me atrair pelo masculino tem a ver com o seu processo individual de crescimento como pessoa. Porque você vai enxergar e projetar no outro algo que você precisa ver em você mesmo. Esse é o grande problema dos relacionamentos. Porque você pode criar um ideal de mulher, por exemplo. Digamos que eu tenho um ideal de mulher que está lá no meu inconsciente, que eu não assumo isso em mim, que eu não aceito isso em mim, e isso me admira muito na mulher. Ou em um homem feminino, por exemplo. Eu me admiro muito por perfis femininos, porque dentro de mim, talvez eu não tenha integrado ainda. Então, por isso que a admiração é gigantesca. Quanto mais forte é essa admiração, mais oculto está dentro da tua sombra aquilo que você ainda não aceita para integrar dentro de você. E aí, digamos que eu me admire tanto aquilo ali, aí eu vou para o relacionamento, encontro uma pessoa, eu projeto toda aquela imagem perfeita de mulher. Aí, quando eu começo a conhecer aquela pessoa, eu começo aos poucos a integrar aquela coisa que eu estou projetando em mim. Eu começo a ser uma pessoa que tem mais um pouco daquilo, aprendo mais um pouco aquilo, aprendo mais o ser feminino daquele jeito, cuidar, aprender outras formas. Só que chega um momento que o fato de eu estar crescendo dentro de mim faz com que eu pare de projetar aquilo que estava inconsciente e oculto dentro de mim, pare de projetar isso no outro. E aí eu paro de ver a imagem que eu criei do outro. Aí surge o quê? Surge o outro. Quando eu paro de projetar a imagem que eu tinha do outro e surge o outro, eu falo, quem é você aqui na minha vida? Quem é você? Você é um estranho ou uma estranha? Né? Isso me incomoda. Quando eu casei, você era outra pessoa. Sabe? Então você começa a enxergar no outro algo que você não tinha enxergado antes, porque você não enxergava o outro. Você projetava as suas questões no outro. Eu não sei se eu compliquei, eu falei igual a Robson, eu não sei se eu compliquei. Bruninho, se você me permitir, eu vou quebrar o protocolo, posso? Ô, meu velho, aqui o bom é isso, o bom de ser ao vivo, que a gente sabe e faz ao vivo. Então, eu quero um feedback aí, se vocês estão ouvindo essa musiquinha que eu vou deixar tocar aqui, tá?
a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria. Do que eu quisesse ter, que nada. Minha porção, mulher, que até então se resguarda, é a porção melhor que trago em mim agora. É a que me faz viver. Quem dera pudesse todo homem compreender, ó mãe, quem dera ser o verão, o apogeu da primavera. Só por ela ser. Quem sabe o super-homem venha nos instituir a glória, mudando com Deus o curso da história, por causa da mulher. Pois é, ninguém melhor do que o poeta para falar de ânimos e de ânimas, né? Então, assim, é exatamente isso que a gente traz aqui. Somos todos seres humanos, nós temos um pouco de cada uma das polaridades e, compreensivamente, a gente vive melhor, mas na medida em que a gente reconhece o outro em mim mesmo, né? Então, é essa a proposta. Quando a gente diz assim que a família hoje ela tem outras configurações, pessoas do sexo biológico, do mesmo sexo biológico, também trazem, né, o masculino e o feminino em si, em um deles mais desenvolvido, né, o masculino, e no outro deles mais desenvolvido o feminino. Então, esses casais que têm o mesmo sexo biológico, eles podem cuidar de crianças e construir adultos sadios emocionalmente, mentalmente. Por quê? Porque a função paterna e a função materna não é do sexo biológico masculino, não é do sexo biológico feminino. Né? É exatamente da essência humana que todos nós carregamos essas polaridades e que o nosso trabalho aqui, vamos dizer, não é o nosso meio de Bruninho, mas o nosso trabalho no campo da experiência da vida é integrar esses polos, não somente o masculino e o feminino em mim, mas o bom e o mal em mim, né? Então, é exatamente essa proposta que a gente vem tentar trazer aqui. É isso, Bruninho? Quebrei o E na protocolo prática, aí, eu não, espero que... o protocolo é esse mesmo, até porque eu também tinha uma musiquinha aqui que já deram um spoiler aí. Na prática, gente, a gente pode fazer o seguinte: vocês têm papel e caneta aí? Se não tiver, depois vocês fazem, tá? Fazem depois. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar, anotar o nome de algumas pessoas que vocês admiram de um lado e o nome de algumas pessoas que te incomodam do outro lado, tá? Entenderam? E depois você vai escrever as características que você admira nas pessoas que você admira. Você vai escrever as características, os valores, tudo isso, as qualidades.
E nas pessoas que te incomodam, que você não admira, ou que você odeia, sei lá, você escreve quais são as características que você não gosta daquela pessoa. Quais são as características que te deixam incomodado. Você escreve. Depois que você tiver as características que você admira e as características do outro lado que você se incomoda, aí a segunda etapa do exercício é você vai olhar para essas características e perguntar o percentual que você tem daquela característica, o quanto que em mim eu tenho daquilo que eu admiro no outro e o quanto de mim que eu tenho naquilo que eu me incomodo quando eu vejo no outro. E aí você vai começar o processo do equilíbrio, o processo da clareza, de entender se você já reconhece ou não essas partes em você. É um exercício simples, porém poderosíssimo. Quando você fizer, você vai perceber e você pode vir depois vir dizer, né, para a gente. Eu acho que a mensagem que a gente está passando aqui com esse exercício é se aproximar disso que a gente falou, né? Desse oposto que a gente não está vendo, desse oposto inconsciente que é projetado lá fora. Se aproximar disso. E ao se aproximar disso, a gente para de projetar o que a gente não é ou não quer ser, ou não se reconhece, projetar isso no outro. Para de projetar suas coisas no outro. Para de projetar seus desejos no outro. Para de projetar seus problemas no outro. Para de projetar aquilo que te incomoda no outro e aquilo que você adora também no outro. Porque assim você se aproxima do seu inconsciente e libera o outro das suas expectativas. Libere o outro do seu inconsciente. Libere o outro da necessidade, da ânima que você não está integrado em você. Libere do outro da necessidade do ânimo que não está integrado em você. Faz sentido isso? E não peça ao outro também para ser a ânima que você não tem, nem para ser o ânimo que você não é ainda, porque você não reconhece e não integra. Quando você começa a olhar para isso, você começa a ter carinho, amor próprio. E a partir daí, liberando o outro, você vai se sentir livre. Faz sentido isso, meu amigo Robson? É exatamente essa condição de liberdade que é o objetivo do viver, né? Mas não é uma liberdade trazendo um isolamento, imperar as nossas vontades e os nossos desejos, mas é a liberdade que, uma vez compreendidos, faz com que o eu se libere. E aí sim a gente explica por que aquela imagem dupla ali. Algumas pessoas têm uma dificuldade imensa de fazer aquela brincadeirinha, né? Algumas pessoas têm assim uma ojeriza, ou elas se incomodam em si mesmas, ou não conseguem olhar para a sua imagem feminilizada, né? Então, isso diz alguma coisa. Precisa dizer alguma coisa, porque está dizendo alguma coisa. Por que que isso me incomoda? Por que que eu não lido bem com isso? Né? E representativamente eu trago essa questão, porque aquela imagem tem ali, simbolicamente, né? Numa brincadeirinha com a imagem, um masculino e um feminino em mim mesmo. Né? Mas será que isso me incomoda? Por que que isso me afeta? Por que que isso no outro, para mim, soa incoerente? Né? Por que que alguém do sexo biológico masculino, com essência feminina, incomoda a mim de alguma forma? Por que que é a cor do outro? Por que que é a religião do outro? Né? Por que que é a escolha do outro? Por que que o sucesso do outro? Por que que o jeito de ser do outro? Por que que a alegria do outro? Então, veja que é nessa polaridade, quando o outro atua no campo, no palco do teatro da vida, e que me afeta, é para isso que eu tenho que olhar e buscar em mim essas questões, essas respostas. Né? Não é me afastar do outro, como muitos livros de autoajuda pregam. Né? Não. É entender por que que em mim isso me afeta. Né? Então, esse é o processo de
um dos componentes, né, do processo de autoconhecimento, que não é alguma coisa que a gente anote para fazer hoje e amanhã e descansa disso sábado e domingo, e no final do ano eu terei me conhecido completamente. Não, não funciona desse jeito. O Dimas trouxe aqui uma questão muito interessante, né? É necessário romper com a radicalização na formação engessada das crianças como primeiro passo, né? Ah, a gente aprende a ser pai sendo pai e não tem curso de pai, não tem manual de instrução, mas é exatamente essa convivência que vai construindo os pais, um pai e uma mãe, ainda que o sexo biológico seja o mesmo, não é? O paterno e o materno. E essa compreensão, Dimas, ela nos ajuda a olhar o outro com um olhar flexível. Não é flexibilizar o outro, não é entender que o outro é flexível, mas é o meu olhar que precisa se transformar, é o meu olhar que precisa se desengessar, é o meu olhar, o modelo de olhar anterior que precisa ser desconstruído para que eu veja o mundo e os sujeitos do mundo mais compreensivamente e mais harmonicamente, porque eu deixo de sofrer. Porque a vítima de um olhar engessado, de um olhar incompreensível, sou eu mesmo, não é o outro, né? É lógico, o outro sente, porque a discriminação, ela fere, ela magoa, né? Porque conflita com uma necessidade humana, da natureza humana, de aceitação. Então, o preconceito fere o outro porque fere essa necessidade de ser aceito. E o outro não se sente aceito quando discriminado. Né? Mas, assim, não é isso. É por que eu discrimino? É por que não aceito? É por que rejeito o outro? E a resposta básica, primeira, é porque eu me incomodo, de alguma forma. Aí tem que vir uma segunda pergunta. Por quê? Por que me incomodo? Né? O que é que tem em mim que eu não estou estruturado para ver isso? Entende? É isso, Bruno? Reforçando essa mesma coisa, só que com outro ponto de vista, é o seguinte: se algo me incomoda, eu não quero. Eu quero tirar da minha identidade aquilo. Eu quero tirar da minha vida aquilo. Porém, por outro lado, eu quero criar na minha vida a minha identidade. Eu quero reconhecer em mim aquilo pelo qual eu quero ser visto. Então, se eu estou, por exemplo, vou dar um exemplo de grupos. Se eu tenho um grupo, eu tenho grupos de faculdade, grupos de Facebook, ou de WhatsApp, de grupos de trabalho, enfim, e grupos de amigos, homens, grupos mistos. E é engraçado que nos grupos de amigos homens existe um reforço, né, das pessoas no grupo, da identidade masculina, e isso é visível. Por exemplo, eu postei essa minha imagem com minha foto masculina e minha foto transformada para feminino, e aí alguma pessoa veio falar: Bruno, seu lado feminino eu pegaria, viu? Eu ficaria, né? Aí o que essa pessoa está dizendo, né? Publicamente, ela está dizendo que eu sou macho, entende? Ela está dizendo que eu pegaria, tipo, ao invés de dizer eu também seria, eu também me reconheceria como feminino. Não, ele falou que ao invés de rir, dizer que tá bonito, não, eu pegaria. Tipo, ele reforçou a posição no grupo dele e aí ele recebe o quê? Aplausos e apoio de outras pessoas que também buscam se identificar com esse lado. Se busca se identificar com esse lado, possivelmente haja um afastamento do outro lado. Não estou generalizando, tá? Possivelmente haja um afastamento. E esse afastamento pode ser por algum tipo de medo, medo provavelmente é do desconhecido, porque muitas vezes distorce o lado feminino com o sexo oposto. E também qual o problema, você pode fazer o que você quiser da sua vida, não é? Então, trazendo essa questão de grupo, se nós estamos nesses grupos, tanto grupos femininos, que também certamente têm isso, e grupos masculinos que estão reforçando a masculinidade, grupos femininos que estão reforçando a feminilidade, é importante que vocês saibam também mesclar isso com naturalidade.
Uma vez que não tem problema você ser masculino e ser feminino, como aquela música do Pepeu Gomes. Ser um homem identificado com o feminino não fere, não deixa de existir nele um lado masculino dentro dele. Entende? E vice-versa. Ser uma mulher identificada com o lado masculino não fere o lado feminino dela também. Então, essa identificação exagerada não fere, não deveria ferir e não deveria esconder o oposto. Faz sentido isso? Então, Robson, eu não vou tocar a música que você já conhece, mas eu só vou ler rapidamente aqui. Né? O Pepeu Gomes diz: ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino. Olhei tudo que aprendi e um belo dia eu vi que um homem feminino não fere, que ser um homem feminino não fere meu lado masculino. E vem de lá o meu sentimento de ser. Meu coração mensageiro vem me dizer: salve, salve a alegria, a pureza e a fantasia. Olhei tudo que aprendi e um belo dia vi que ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Esse Pepeu Gomes, ele traz um conceito que talvez as pessoas não compreendam, porque não entendem ânima e ânimos, mas se você já entende agora, no final dessa live você já começa a perceber que essa letra tem outro sentido para você. Porque você criou um novo conceito, talvez, ou retificou, talvez, ou ratificou, não sei. Mas a mensagem que eu quero passar aqui, que eu acho que o Robson também quer passar aqui, é que nessa capacidade que a gente tem de aprender, podemos aprender a ser autênticos. Podemos aprender a ser livres, podemos seguir esse caminho de individuação, integrando tudo e deixando de se preocupar com essas taxações, tagueamentos e julgamentos externos e também os internos. Vamos se liberar desses julgamentos que nós fazemos de nós mesmos para a gente se permitir ser autêntico e seguir aquilo que você quer seguir com o seu coração, na sua vida. Eu espero que essa mensagem tenha chegado aí do seu lado, independentemente das classificações, dos nomes que a psicologia traz, se é ânima, se é ânimos, se simplesmente viver em limites de ação e cuidado e proteção e alimentação, independentemente do nome, do termo, do comportamento que você vai ter, que você quer ter, seja autêntico, siga o seu coração e permita-se ser livre, deixando o outro também livre. Libera dessa prisão de ficar se apegando, né, às ideias que você está criando na sua cabeça, tá? E permite que brilha, que a vida é desenvolver essa inteligência de perceber isso, de conhecer para entender, né? Nós temos essa curiosidade, eu quero entender, quero entender. Esse quero entender faz a gente enxergar isso. E esse equilíbrio que perguntaram aí, não é um equilíbrio estático, não é um equilíbrio estático. É um equilíbrio dinâmico, vai para lá, vai para cá, na vida vai aparecer um placa que vai vir, depois você volta. É um equilíbrio dinâmico, mas o equilíbrio significa estar para um lado e estar para o outro em certos momentos. Não é só ficar pendendo para um lado, porque todo enrijecimento pode ser prejudicial a você, a sua saúde física, a sua saúde mental, tá bom? Então, acho que a minha mensagem foi passada. Meu amigo Robson, obrigado. Vou dar 2 minutos aí para você sintetizar, dar a sua mensagem e vamos finalizando aqui essa live espetacular de hoje. Dentre tantos filmes, Duas Vidas, fica aí a dica. Fica uma sugestão de ler, né, esse poema de Gilberto Gil, Super-Homem. Fica uma dica aí de ver o Super-Homem de Nietzsche, pesquisa, né, para quem quiser saber mais alguma coisa. Fica uma sugestão de livro aí, A Passagem do Meio, que traz as nossas projeções de uma maneira assim bem clara. E fica também uma dica de um beijo no coração de cada um, né? E que tenha valido a pena estar aqui nessa manhã, ou esteja valendo a pena assistir à noite, renunciando a alguma outra atividade. Um beijo no coração de todos. Obrigado. Eu quero ouvir de vocês aí. Escreve aí. Valeu a pena, não valeu a pena? Quem quiser ter a oportunidade de bater um print com a gente aí, vou dar um sorriso aqui. Quem quiser, bate um print aí. Bate um print e marca a gente lá na publicação, marca no Stories, compartilha com mais gente, se quiser que mais gente saiba que isso aqui está ajudando você, tá bom? Muito obrigado. Aí a galera tá dizendo, foi maravilhoso, valeu muito, valeu, a galera tá compartilhando aí, gratidão, obrigado pelos esclarecimentos, essa dupla nos surpreende. Pessoal, temos 20 segundos e muito obrigado
Valeu a pena muito. Minha manhã tá aqui. Espero que a de Robson também tenha valido. Viu? Grande abraço, Robson. Outro. Tchau, tchau, tchau. Valeu, gente. Até mais. Temos 6 segundos ainda de abraço. 6 segundos.